Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje mais um Organize Drops. Eu sou o Gustavo Suac e trabalho como consultor de soluções aqui na Organize Cloud Labs. Hoje, um dos pontos que a gente vai estar abordando aqui, vamos estar falando um pouquinho sobre como gerenciar os riscos dos seus fornecedores de uma forma mais efetiva. Tá? E antes de a gente começar a falar um pouquinho desse processo de gerenciamento de fornecedores, de risco de fornecedores, eu trouxe alguns dados para mostrar um pouquinho para vocês da importância desse assunto. Né? Então, de acordo com o Forrester, por exemplo, 21% dos dados, dos vazamentos de dados que acontecem nas empresas são decorrentes aí de fornecedores. Né? Às vezes é uma falha no processo do fornecedor que acabou potencializando aí um vazamento de dados. Né? Um outro estudo bacana também, feito pela Ponemon Institute, é referente ao valor de um vazamento de dados. Né? Então, um estudo bem bacana foi que um vazamento de dados hoje tem por volta de 4,29 milhões de dólares de potencial perda aí por conta dos dados que foram vazados. Né? Então, são estudos aí que a cada vez mais mostram a importância desse processo dentro das organizações. Né? E por último, outro estudo que a gente fez com a Deloitte, que foi feito em 2019, ele reportou que 83% das organizações já passaram por um incidente envolvendo fornecedores também, né, nos últimos 3 anos. E desses 83% de vazamentos de dados que ocorreram por fornecedores, 46% desse percentual acabou sendo um impacto bem grande, que acabou até ocasionando ali um dano reputacional para a empresa. Né? Então, cada vez mais esses dados eles são lançados no mercado e mostram de uma forma abrangente, né, qual que é a importância mesmo desse processo, por que as organizações têm que se preocupar com esse processo. Né? E aí, para exercitar um pouquinho de por que a gente gostaria de ajudar vocês nesse processo, a gente trouxe algumas perguntas que normalmente a gente gosta de fazer com os nossos clientes. Né? Então, por exemplo, né, algumas perguntas bem simples para conseguir evidenciar a falha nesse processo. Quantos fornecedores hoje vocês têm nesse processo de gerenciamento? Né? Qual que é o nível de criticidade desses fornecedores, por exemplo? Então, vocês têm isso mapeado? Como que é feito esse processo? Né? Outro ponto, como que vocês gerenciam os questionários, os assessments que são feitos com seus fornecedores? Hoje, o que a gente tem visto muito é que, da mesma forma que a gente falou uma vez no último Drops, né, que as empresas trabalham muito em processos manuais, planilhas, para esse processo a gente vê também que acaba tendo a mesma utilização, né? Planilhas sendo gerenciadas aí e trocadas via e-mail com os fornecedores. Então, acaba sendo uma dor aí bem grande que a gente identifica também. Né? Quanto tempo vocês demoram para avaliação desse processo com seus fornecedores? Né? Então, também é um ponto que às vezes demora muito. Né? Às vezes, um processo de avaliação leva mais de 2 meses para ser encerrado, sendo que poderia ser automatizado algumas coisas ou melhorada aí essa experiência e velocidade na resposta. Né? E por último, como que é feito o follow-up dos gaps, por exemplo, dos desvios, das deficiências que são identificadas com seus fornecedores? Então, essas perguntas são um pouquinho para provocar vocês, mas no final das contas, todas elas acabam direcionando para um processo ineficiente. Né? A gente acaba vendo que por conta dessas perguntas, as empresas não têm realmente uma ferramenta para fazer a gestão disso, uma plataforma como ServiceNow para fazer a gestão disso. E acaba sendo feito tudo manualmente. Então, se vocês se enquadram nesse mesmo cenário que eu estou abordando aqui, então acho que essa solução vai bem ao encontro aí do que vocês podem utilizar da plataforma para melhorar esse processo. Então, como que a gente pode ajudar as empresas aí com esse processo de gerenciamento de risco de fornecedor? Né? Lembra que no último Drops que eu apresentei, eu falei um pouquinho da solução de IRM, né, de GRC, onde a gente tem vários módulos dentro dessa solução. Naquele Drops eu falei um pouquinho do módulo de Policy and Compliance e o objetivo de hoje é falar desse outro módulo que vocês estão vendo aí, relacionado a Vendor Risk Management. Tá? Então essa é uma aplicaçãozinha também que tem dentro da solução, da suite de Integrated Risk Management da ServiceNow. E é esse o foco hoje que a gente vai estar demonstrando para mostrar realmente como que a gente automatiza todo esse processo que a gente vem discutindo. Né? Como que eu consigo colocar o meu time dentro de casa, conversando aí com os fornecedores através de uma plataforma única, toda a experiência de usuário que vocês já podem ter usufruído alguma vez em algum processo do ServiceNow. Né? Então, o objetivo da demo de hoje é mostrar um pouquinho dessa solução e aí tirar qualquer dúvida que vocês tenham referente a esse processo. Tá bom? Bom, pessoal, então demonstrando um pouquinho da solução para vocês, aqui a gente começa, né? Estou iniciando no portal referente ao fornecedor. Então lembra que eu falei que a experiência da plataforma é realmente permitir que
ambas as partes interajam através de todos os componentes e facilidades do ServiceNow, né? Então, começando aqui num portal que a gente tem criado, voltado para a visão do fornecedor, eu entrei aqui com o usuário do Alex Nilsson, né? Ele é um usuário que imagina que ele é responsável por algum fornecedor de alguma empresa, né? E aqui, como vocês podem ver, a gente tem todos os assessments, né? Ele consegue ver, na verdade, todos os assessments que foram publicados para ele. Então aqui a gente tem vários que foram aí, alguns dados de demonstração, tá? Mas só para vocês verem que eu consigo acompanhar, né? O fornecedor consegue acompanhar através de um portal todos os questionários que foram enviados para ele, quanto que está a aderência de cada formulário, se eu respondi ou não, né? Se eu tenho algum desvio identificado, tá? E como a gente consegue responder um assessment no portal? Então eu vou entrar aqui num exemplo de um desses questionários que foram enviados, né? E quando a gente acessa aqui, dentro de um questionário eu posso ter vários assessments diferentes, tá? Eu vou acessar aqui no caso esse SIGLite, só para mostrar para vocês um pouquinho da facilidade, né? Então, lembra que eu falei que hoje as empresas usam muito em Excel, tarefas manuais para esse processo, né? Imagine que em vez de um Excel, vocês conseguem ter essa visão, né? Fornecer essa visão para o seu fornecedor. Então aqui ao lado esquerdo, a gente tem todas as seções, onde são informadas seções de acordo com o assessment que vocês querem criar, né? Então questões referentes à política de segurança, questão organizacional, questão de controle de acesso, né? Vocês conseguem ir criando todas as seções e dentro dela compor cada seção com perguntas mesmo que vocês deveriam mandar aos fornecedores. Então imagine que o fornecedor vai responder aqui, por exemplo, questão de assessment de risco que ele faz dentro da empresa. A gente tem aqui todas as perguntas, né? Então cada uma delas o fornecedor pode responder se é aplicável ou não, se sim, a gente pode solicitar uma evidência, por exemplo, né? Todo o formulário aqui a gente consegue desenhar de acordo com a sua necessidade. Tá? E ao final de cada processo, de cada sessão que ele vai respondendo, né, vou preencher algumas aqui, posso colocar anotações adicionais, enfim. Aqui na esquerda a gente vai conseguindo ter um acompanhamento em tempo real de quais informações, quais sessões já foram finalizadas, né? Assim como se tiver alguma que ainda está em progress, eu vou ver aqui um sinalzinho, né? Então isso ajuda o quê? Ajuda que o fornecedor, quando ele está respondendo alguma coisa, ele consiga realmente saber o que está faltando, às vezes direcionar para alguém da equipe dele ali, né? Outra pessoa que é responsável por uma sessão, e todo esse processo é feito através desse portal, né? Outra coisa bem legal também, aqui em cima a gente tem uma abinha, por exemplo, de issues, né? Então se eu for aqui para essa abinha de issues, o que eu tenho aqui? Imagina que vocês, como gestores desse processo, precisam às vezes abrir um desvio para o seu fornecedor, né? Às vezes ele respondeu alguma pergunta no assessment que ficou ineficiente, por exemplo, vocês precisam que ele crie um plano de ação. Então todos esses desvios e tarefas também que vocês podem criar, né? Como estão vendo aqui as tasks, a gente consegue abrir direto no portal. E aí o fornecedor ele vai entrar aqui em cada desvio e vai precisar aqui colocar um action plan, anexar uma evidência, por exemplo, né? Detalhar tudo que ele está fazendo para realmente estar aderente aí estar em conformidade, né, com o requerimento da sua empresa, tá? Então esse é mais ou menos um pouquinho da visão do portal do fornecedor, tá? E aí mudando a tela aqui um pouquinho para vocês verem também a visão de quem faz a gestão desse processo, né? Eu tenho aqui a visão do fulfiller, né, do resolvedor, e vou acessar aqui o formulário do Work Faster, né? Então só para exemplificar o que a gente estava fazendo. Aqui eu tenho todo o cadastro daquele fornecedor que eu estava mostrando para vocês agora. Então imagine que a empresa dele eu tenho cadastrada, informações de qual que é a categoria, classificação, né? Qual que é o tier desse fornecedor para minha empresa, se ele é crítico ou não, se ele é um fornecedor tático, estratégico, né? Quem são as pessoas responsáveis por esse fornecedor, por exemplo, eu consigo colocar aqui também. E aqui embaixo a gente tem todas as demais informações relacionadas a esse fornecedor. Então, lembra que eu estava ali logado com o Alex Nilsson, né? Ele é o responsável, então como vocês podem ver aqui, ele é o contato primário desse fornecedor. Assim como a gente tem mais 4 pessoas registradas. Então todas as pessoas que fazem parte desse fornecedor, que podem responder alguma coisa ou que vocês queiram registrar, a gente consegue ver aqui nos contatos, né? Assim como quais são os serviços que ele presta para sua empresa, quais são os formulários aí que você já mandou para ele responder, né? Então todos os assessments que você já mandou ou que já foram respondidos, você tem todo o histórico aqui. Todos os desvios que foram abertos, eu também tenho todo o cadastro aqui dentro da plataforma, né? Assim como as tarefas.
fornecedores, tá? Então aqui é um ponto bem legal que assim, cada fornecedor que vocês tenham cadastrado na sua empresa, vocês conseguem ter um ponto único de registro de todas as informações desse processo, né? E assim como todo o acompanhamento também de tudo que está sendo feito, né? Então eu posso entrar em cada um desses assessments aqui e saber em tempo real o que ele já respondeu, qual que é o status dessa resposta, né? Se ele já respondeu, se falta eu enviar alguma coisa, se está na etapa de remediação, né? Então eu consigo ter tudo isso documentado também. Tá? E ao final de todo esse processo que vocês documentaram as companhias, criei todos os assessments, documentei os desvios e tudo mais, uma visão também bem bacana que vocês podem ter é toda aquela parte de dashboards, né, relatórios dentro da plataforma. Então, para quem já é usuário do ServiceNow, sabe que isso é uma coisa nativa, né? E nada impede a gente criar aí outros dashboards diferentes para esse processo. Tá? Então, aqui no caso, eu tenho um dashboard bem simples para um overview do meu processo de gerenciamento de risco, né? Se a gente entrar aqui em dashboards também, eu tenho um outro bem bacana que é referente a... Deixa eu só abrir aqui. Que é um pouco mais elaborado referente a esse processo de vendor risk. Então aqui eu tenho também um outro relatório um pouco mais complexo, com mais informações referente a esse processo de gerenciamento de risco de fornecedor, né? Então quantos fornecedores eu tenho na minha empresa, quais são críticos, né? Qual que é o tipo de criticidade, a matriz aqui de risco desses fornecedores, quantos estão classificados como táticos, estratégicos, né? Assim como eu posso ter um outro relatório voltado só para desvios, quantos desvios eu tenho na minha empresa de acordo com o fornecedor ou de acordo com criticidade, né? Dos assessments que a gente mandou, quantos deles ainda estão pendentes de resposta, por exemplo, né? Então eu consigo ver aqui também uma visão bem simples, quantos estão pendentes de resposta, quantos deles já foram respondidos ou parcialmente respondidos também, né? Então basicamente é aquele ponto de relatórios, não vou me estender muito, mas vocês podem criar relatórios e dashboards para qualquer processo do ServiceNow, e aqui é um exemplo voltado para gestão de risco de fornecedor, tá? Bom, pessoal, é isso. Então, como vocês viram na demonstração, a gente demonstrou um pouquinho das duas visões, né? Como que um fornecedor acessa aí o seu processo, responde os questionários, faz o follow-up aí de issues e tarefas, e também como que a gente consegue ter visibilidade de todo esse processo, né? Como que um gestor, por exemplo, consegue ver como é que estão a criticidade dos seus fornecedores, como é que estão a questão de aderência às respostas e tudo mais, né? Então acho que o objetivo era mais esse, para vocês conhecerem um pouquinho dessa solução. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um comentário aqui abaixo e deixem um like também, caso vocês gostaram do vídeo, para a gente estar sempre atualizando o conteúdo aí e estar respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado, era isso.